programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição: agenda de luta contra as privatizações e entrega do patrimônio brasileiro a empresas internacionais. País às avessas. Saiba o que a classe trabalhadora tem perdido com o governo Temer. Trabalhadores e trabalhadoras afirmam que paralisações e greves são a única forma de conquistar melhorias de salário e de condições de trabalho. Mais uma reportagem da série sobre o centenário da Revolução Russa, 100 anos que abalaram o mundo. Momento CUT Minas. Agenda de luta contra as privatizações e entrega do patrimônio brasileiro a empresas internacionais. Durante coletiva de imprensa na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no último dia 28 de agosto, a presidenta da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, falou do lançamento da campanha em defesa dos serviços e dos servidores públicos e contra as privatizações. Ela lembrou que a classe trabalhadora não vai aceitar esse processo de desmonte do governo federal. A gente lança uma campanha em defesa dos serviços públicos e dos seus servidores. Nos preocupa muito, a situação é muito grave, nós achamos que a população não compreende o que é a privatização em cada setor e as consequências na vida dela, porque o discurso do governo Temer é que isso vai trazer mais investimentos, melhor economia, etc., etc. E nós sabemos que essa não é a realidade dos serviços públicos, né? Há bastante tempo, os serviços públicos têm sido atacados com a ideia de que aquilo que é público é ineficiente, é ineficaz, demora, é corrupto, que o bom, então, é o privado, que não vai ter corrupção, que vai ser sempre eficiente, que vai pela meritocracia, e nós sabemos que não é isso, não é essa a realidade dos serviços públicos. Então, aqui estão alguns dos sindicatos que estão, e movimento social, que estão nessa luta. Nós faremos agora a proposta que cada setor apresente para vocês brevemente um balanço do que é a privatização no setor, porque são dados alarmantes, e nós temos já uma agenda de lutas em relação a essa questão. Se nós não nos juntarmos e se nós não nos juntarmos à sociedade, a gente vai perder tudo que ainda é público. País às avessas. Saiba o que a classe trabalhadora tem perdido com o governo Temer. O Robson é presidente do Sindicato dos Correios aqui no nosso estado, vai nos apresentar qual tem sido a dinâmica de privatização do setor e os riscos que nós corremos. Porque a questão, gente, não é só fazer a denúncia da privatização, é a população compreender o que isso significa na vida dela. Porque é essa parte que a grande imprensa em geral não aborda, e que o governo não aborda ao fazer as suas propostas de privatização. Ao contrário, né? Traz a ideia de que com a privatização terá mais investimento. Não é isso, né? A década de 90 no Brasil mostrou para que serviu a privatização. Para nós termos criminosas como a Vale, que era a Vale do Rio Doce, se transformou Vale e transformou a nossa Minas Gerais num vale de lama e de forma até agora impune. Então o Robson vai nos apresentar qual que é a realidade dos trabalhadores e dos Correios. Importante a gente destacar que Correios, ele é um braço logístico do Estado. Falar em privatização de Correios, você está falando em quebra da soberania nacional, falando em destruição, uma destruição no sentido real da palavra, de políticas públicas como distribuição de vacina, distribuição de livro didático, porque às vezes as pessoas não entendem muito bem o correio e só pensam no correio quando chega a carta na casa dela, mas o correio ele é responsável por políticas públicas essenciais para a vida da população brasileira, né? Além de realizar a realização das eleições também, né? Porque se você imaginar, como é que o ano letivo começa ao mesmo tempo em todos os 570 municípios do Brasil? É o correio que entrega os livros didáticos, né? E se não tiver o correio, tiver uma empresa da iniciativa privada, como eles querem colocar? Eles vão entregar os livros didáticos lá na Amazônia, no Pará, em lugares mais distantes? Claro que não.
né? Então, o que a gente vê dentro do Correio é um desmonte não de uma empresa pública, mas do próprio Estado brasileiro. A gente, quando fala em privatização, a gente fala também da questão da inviolabilidade das correspondências. Nenhuma empresa privada pode garantir isso para a população brasileira. Então é importante a gente fazer esse debate e dizer que o Correio, prestar serviço de Correio também não é um favor que hoje o indicado do Michel Temer, o presidente dos Correios, Guilherme Campos, acha que está fazendo para a população. Não é favor, é um direito constitucional. E não é que tem que prestar o serviço com uma qualidade em Belo Horizonte e com uma qualidade lá no Amazonas. O direito constitucional é de todos os entes federados, eles têm que receber o mesmo tratamento em todos os lugares. E aí a população se pergunta, por que as minhas cartas estão chegando atrasadas? Todo mundo aqui está vivendo isso. É por causa de um sucateamento proposital. A intenção é entregar uma das maiores estatais do país nas mãos da iniciativa privada. Então a gente está aqui já convocando todo mundo, o Correio tem greve marcada, já para o dia 19, como a Bia falou, dia 20 entra-se em greve, todo mundo faz a assembleia dia 19. Nós estamos numa campanha salarial que está dividida numa tentativa do TST de uma terceirização da nossa negociação através do TST, porque como o indicado lá do golpista trabalha ali passo a passo com o Poder Judiciário, que hoje não é a favor dos trabalhadores, isso aí é uma realidade. Se você entra, por exemplo, todas as vezes que o Correio entrou no TST, ele saiu prejudicado. Então, a gente tem que prezar por fazer campanhas salariais unificadas, campanhas salariais onde eu possa contar com os trabalhadores eletricitários, com a população, com os trabalhadores das universidades, para a gente fazer manifestações conjuntas. Isso. Vamos ouvir os bancários? A situação é igualmente assustadora, que não dá para fazer uma competição do que tá. Porque, na verdade, os bancos públicos, eles exercem funções sociais importantíssimas que não têm sido dita à população, e o prejuízo a isso, né, com a privatização será irremediável. Então, sindicatos bancários e federação do ramo financeiro vai nos apresentar aí o panorama do sistema bancário e das privatizações. Elbert, o diretor de comunicação da Federação dos Trabalhadores no ramo financeiro de Minas Gerais. O que a Bia falou, né, resume bem aí o que a gente está passando em relação aos bancos públicos. Caixa Econômica e Banco do Brasil, né, são os maiores, né, tem vários outros aí, né, tem o BASA, tem o próprio BNDES, né, que tem passado por um processo aí de desvirtuamento da sua função, né, o governo até agindo inconstitucionalmente, né, pedindo para o BNDES devolver recursos para a União, né, para desestimular aí o fomento à atividade produtiva no país. O Banco do Brasil, pela primeira vez, o jornal Valor Econômico publicou a lista das maiores empresas do país e no ramo dos bancos, o Banco do Brasil aparece em segundo lugar na lista. O Itaú hoje é em ativos o maior banco do país. O Banco do Brasil vinha figurando primeiro há muitos anos e isso nos parece ser já um reflexo da campanha ou da política, né, do governo para desmantelar o Banco do Brasil e também a Caixa Econômica Federal, né, para parar a entrega aí para iniciativa privada. O Banco do Brasil teve um processo de reestruturação terrível, né, com grande prejuízo para milhares de funcionários, né, teve um plano de aposentadoria incentivado também, onde mais de 9 mil pessoas, né, saíram, mais de 9 mil funcionários aderiram a esse plano aí de aposentadoria incentivada e não houve reposição nessas vagas. Então, de uma tacada só, o governo diminuiu o número de bancários aí em mais ou menos 10% dentro do Banco do Brasil. E a Caixa Econômica, né, tinha aberto um plano de demissão voluntária em dezembro e abriu agora no meio do ano
com, né, um planejamento também aí de redução do quadro. Nós estamos muito preocupados porque as mudanças, né, as alterações na gestão dos bancos públicos têm vindo a galope. Nós tivemos agora, na última sexta-feira, uma manifestação do Sindicato dos Bancários na porta da Agência Século da Caixa, justamente no sentido de fazer a defesa do banco, né, da Caixa, como é um banco público, né, a Caixa, 100% do capital da Caixa é da União, e está sendo preparado, né, um grande desmembramento da Caixa, né, com as lotéricas, né, com outras funções, aí, a parte de cartão de crédito, né, tudo sendo preparado para ser loteado. Sob a ótica do governo de Michel Temer, vai ser feito com um outro propósito que é justamente entregar, né, os maiores bancos aí, em ativos do país, né? A Caixa está um pouco atrás do Banco do Brasil, mas é um grande banco, é um grande ativo que tem todo o interesse aí em ser repassado à iniciativa privada, né? E a função social do banco, com certeza, não vai permanecer se esses bancos, né, o Banco do Brasil e a Caixa, forem repassados aí para a iniciativa privada. A gente vai ouvir agora, pessoal, o Bruno é médico e é presidente do Conselho Municipal de Saúde, vai nos dar um panorama da questão da saúde, enquanto ele se organiza. Só lembrar que no interior a gente tem tido um forte ataque com o fechamento das agências do Correio, com o fechamento das agências Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Então, aqui pela capital parece um impacto, mas quando você vai para o interior e quando você escuta a realidade daqueles que antes tinham acesso a serviços públicos pelas agências públicas, seja Banco do Brasil, Caixa, agências do INSS também, né? E Correios, isso está sendo muito forte. Lembrar que os bancos públicos são responsáveis, no caso do Banco do Brasil, por mais de 60% do crédito para a agricultura familiar. E a Caixa Econômica, mais de 60% do crédito para o financiamento de imóveis. Então, quando diminuem esses bancos públicos, diminuem ou acabam essas políticas públicas. Não é à toa que isso está vinculado à retirada de mais de 500 mil bolsas famílias, porque são relacionadas a bancos públicos também, né? Então, a diminuição dos bancos públicos é algo assustador. Se nós fizermos um comparativo, 2008, quando nós tivemos uma forte crise econômica, o Brasil conseguiu reagir à crise econômica porque nós tínhamos uma musculatura estatal para responder a ela. Os bancos públicos abriram créditos que a iniciativa privada não quis abrir crédito, a Petrobras investiu em geração de emprego, investiu na produção aqui no nosso país, em detrimento, muitas vezes, do boicote da iniciativa privada. Então, numa crise econômica, você ter o banco público, você ter a empresa pública, o BNDES, também foi um fomentador para que nós tivéssemos um impacto menor da crise econômica em 2008. E agora o que a gente está sofrendo é o inverso disso. Se nós fizermos um balanço só até aqui, dos bancos públicos, da Petrobras, companheiro do Sindipetro acabou de chegar, se nós fizermos do BNDES, o que está acontecendo é o inverso, é o encolhimento de tudo que é público e, consequentemente, esse encolhimento agrava a crise econômica. A gente não vai melhorar a situação econômica do país com esse enxugamento e com essa retração do que é público na nossa economia. Nós já estamos finalizando, vamos ouvir agora o Bruno, que vai nos dar o panorama aí da saúde como presidente do Conselho Municipal e a luta contra a privatização. Acho que a contribuição que a gente traz dos conselhos de saúde, né, do municipal, mas também do estadual e certamente do Conselho Nacional, nesse momento da nossa história é o seguinte: a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Está escrito na nossa Constituição. No entanto, esse governo do Michel Temer, assim que assumiu, né, fez declarações públicas dos seus principais ministros, do ministro da Fazenda, do Henrique Meirelles, e do próprio ministro da Saúde, o Ricardo Barros, de que o tamanho do SUS não cabe no orçamento, de que garantir o direito à saúde a todo o povo brasileiro não cabe no orçamento. E eles têm tomado uma série de medidas, então, para dar concretude a isso. Não cabe no orçamento, então vamos reduzir o orçamento da saúde, vamos investir no setor privado. Basicamente, a PEC da morte, né,
conhecida aí como a PEC do teto dos gastos, ela impõe uma retração de recursos para a saúde, que é um crime contra as pessoas, é um crime contra a humanidade, um crime contra o povo brasileiro, porque a população ela tem ficado desempregada, né, tem perdido acesso a planos de saúde. Então os serviços eles têm que crescer e o limite financeiro impõe que os serviços necessariamente se estanquem ou diminuam de tamanho. E segundo ponto é a proposta que o governo tem bradado por aí dos planos populares de saúde. O que é isso? Ao invés do governo, através das suas agências reguladoras, cobrar para que os planos garantam assistência àquelas pessoas que têm planos privados de saúde, eles estão fazendo mudanças na legislação para garantir que os planos de saúde, primeiro, não tenham que arcar com todos os tratamentos, né, que o seu cliente precise, e segundo, que oficialize a coparticipação de até 50% dos procedimentos. Ou seja, é tudo que as operadoras de planos de saúde sempre quiseram no nosso país. Então, se você tira dinheiro do público e investe no privado, nós estamos diante de uma grande proposta orquestrada de desmonte do nosso SUS no país. O SUS cada vez mais vai ficar só para os pobres, né, e deixar de ter essa sonhada cobertura universal, né, que é o que a gente luta, o que a gente precisa, e é a escolha que o povo brasileiro fez na Constituição de 1988. É o momento mais grave da história da saúde no nosso Brasil nos últimos 30 anos. Assim como a saúde e todas as demais áreas, a educação ela sofreu um limite de financiamento, que foi a PEC 241. O congelamento dos investimentos por 20 anos vai atingir estruturalmente todos os serviços públicos. Nós fizemos um estudo aqui em Minas Gerais. Se essa PEC tivesse sido aplicada nos últimos 10 anos, eram menos 18 bilhões de reais investidos em educação. Então, a regra da PEC retiraria nos últimos 10 anos, 18 bilhões de reais em educação. Estudos demonstram que nos próximos anos nós vamos sair dos 25%, chegando aos 13% de investimentos na educação. Paralelo a isso, e complementando isso, nós estamos diante de uma forte onda de privatização da educação, que vem pela PPP. O que é a PPP? Parceria Público-Privada, em que você transfere parte do que a escola pública desenvolve à iniciativa privada, ou a construção, ou a manutenção, a gestão para a iniciativa privada. Nós estamos falando de empreiteiras como Andrade Gutierrez, como a Odebrecht, se tornarem administradoras e mantenedoras de escolas públicas, de escolas municipais e de escolas estaduais. Minas, por exemplo, hoje, lamentavelmente, tem um edital de parceria público-privada para 128 escolas estaduais, onde, exceto os professores, por enquanto, toda a gestão da escola é terceirizada. Da gestão a serviços de alimentação, a serviços de limpeza, a serviços de secretaria e de biblioteca da escola. E nós sabemos que essa PPP, assim como Minas já tem a PPP na segurança pública, ela não otimiza e não diminui o investimento do Estado em educação. O que acontece é que o que era investimento vai se transformar em lucro para uma empreiteira, para um consórcio de advogados. Eu estou citando aqueles que estão habilitados já em parceria público-privada aqui no Estado. Então, quem já está habilitado? Consórcios de empreiteiras, eu estou citando a Andrade Gutierrez porque ela é uma das habilitadas, ou consórcio de advogados que querem lucrar, pegando a parte do orçamento que antes era só público. A outra forma que nós estamos enfrentando, muito grave, é que com a aprovação da terceirização irrestrita, tudo na escola pode ser terceirizado. Eu, professora dos anos iniciais, posso ser terceirizada. É isso que a terceirização irrestrita e a reforma trabalhista trouxe para o serviço público, fazendo com que nós deixemos de ser servidores públicos de carreira, com database, com obrigações, com direitos, com aquilo que é inerente aos serviços públicos, e passemos a nos tornar pessoas jurídicas, cooperativas, CNPJs, que vão prestar serviços ao Estado ou aos municípios. Então, acabam concursos, acabam políticas de carreira, acabam quaisquer discussões sobre condições de trabalho. Atualidade. Mais uma reportagem da série sobre o centenário da Revolução Russa, 100 anos que abalaram o mundo.
De 3 a 6 de outubro acontece em São Paulo, na USP, o seminário sobre o centenário da Revolução Russa. E durante passagem por Belo Horizonte, o professor e organizador deste evento, Oswaldo Cogiola, recebeu a reportagem do Outras Palavras. Professor, a gente também sabe que toda revolução ela deixa um saldo, né, muito, às vezes, até negativo. Tem os ganhos, mas tem os saldos negativos, né? O que o senhor poderia nos dizer sobre esses 100 anos que abalaram o mundo do ponto de vista das perdas, né? Quem foram os grandes heróis desses momentos e quem foram os maiores prejudicados? O que o senhor nos diria que assim a história não pode deixar cair no esquecimento? Bom, eu diria o seguinte: primeiro, 100 anos que abalaram o mundo. 100 anos que abalaram o mundo é uma referência ao livro mais célebre escrito sobre a Revolução Russa naquela época, que foi uma reportagem jornalística de um jornalista norte-americano chamado John Reed. Ele escreveu um livro chamado 10 dias que abalaram o mundo. Esse livro percorreu e se transformou num best-seller, provavelmente no best-seller de mais longa duração de todos os tempos, porque até o dia de hoje ele é reimpresso. Você pode encontrá-lo em qualquer livraria de Belo Horizonte, certo? Na grande maioria das livrarias, e seguramente vai ser reimpresso novamente agora por ocasião dos 100 anos, certo? E o título é significativo: 10 dias que abalaram o mundo. A revolução em si, ou seja, a transferência do poder para os soviets, certo, que estavam hegemonizados pelo Partido Comunista, o Partido Bolchevique, foi relativamente curta e não custou, muito pouco sangue. O único lugar onde houve enfrentamentos mais ou menos sangrentos, com 30 mortos aproximadamente, foi em Moscou. Em Petrogrado foi praticamente uma transferência pacífica, e no restante do país não houve grandes abalos, certo? O sangue foi derramado na Guerra Civil posterior. E pode-se dizer que, mas esse sangue, ou seja, houve uma guerra civil, houve uma contra-revolução interna, certo? E houve uma guerra civil alimentada, além do mais, pelo fato de que 14 potências estrangeiras invadiram ou sustentaram a contra-revolução interna. 14 países, entre os quais Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, etc. Os de sempre, né? Então, não, os de sempre não, todos, praticamente o mundo era contra a Revolução Russa, certo? Os únicos países que reconheceram, veja, durante longos anos, o único país que reconhecia diplomaticamente a União Soviética era a Turquia, porque Turquia tinha passado nesse momento também por uma revolução, a revolução chamada dos jovens turcos, a revolução que derrubou a monarquia turca, certo? Justamente por esses anos também, certo? Com Kemal Atatürk. E outro país que foi solidário com a fome que graçou na União Soviética naquela época, curiosamente, foi a Argentina, que foi o único país que forneceu trigo à União Soviética no momento em que estava sitiada e não havia maneira de fazer entrar alimentos. A Argentina enviou trigo, certo, praticamente a preço de banana, certo, para a União Soviética. Mas todos os outros países tomaram uma atitude de natureza muito hostil, essa invasão. Bom, e nessa guerra civil que durou 3 anos, de 1918 a 1921, houve muitos mortos, mas muito menos mortos do que a Rússia já tinha perdido durante a Primeira Guerra Mundial, que a Revolução Russa pôs fim à Primeira Guerra Mundial, porque a Rússia se retirou unilateralmente da Primeira Guerra Mundial e declarou a necessidade de terminar a guerra por uma paz na qual não houvesse anexações, não houvesse nada. E nós devemos pensar que o impacto da Revolução Russa foi maior, porque a Revolução Russa começou proclamando a Rússia soviética, mas em 1922 proclamou a união de 7 repúblicas, certo? Que não eram somente a Rússia, eram também a Ucrânia, a Bielorrússia, enfim, várias que tinham sido afetadas pelas revoluções que faziam parte do antigo Império dos Czares, certo? Que se unificaram na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, conhecida como União Soviética. Por outro lado, a Revolução Russa concedeu a independência da Finlândia e da Polônia. Até o momento da Revolução Russa, Finlândia e Polônia eram praticamente colônias russas, colônias do Império dos Czares, certo? Eram dominadas pelo Império Czarista. Então, essa política externa da Revolução Russa abalou o mundo também. E contra ela,
contra esa política que seducía enormemente os habitantes das colonias africanas, os habitantes dos países árabes, certo, que estaban dominados basicamente pelo Imperio Otomano, prácticamente todos os países eran provincias do Imperio Otomano, en fin, os habitantes da América Latina e da América tamén, tudo iso, contra esa política, os Estados Unidos, o presidente norteamericano da época, que se chamaba Woodrow Wilson, lanzou unha política que era destinada a concorrer aquilo, que propuña tamén a autodeterminación das nações, e foi criada logo depois da criación da Unión Soviética a Liga das Nações, que foi un proxecto que fracasou, certo? Mas a Liga das Nações está na origem do que actualmente se considera o que actualmente se chama a Organização das Nações Unidas, certo? Então você vê que o impacto da Revolução Russa foi enorme, praticamente toda a política contemporânea foi criada, foi influenciada pela Revolução Russa. Brasil, América Latina, nesse contexto, como é que o senhor nos diz sobre a nossa participação ou aquilo que nós sofremos de influência ou de impacto dessa revolução? Olha, veja bem, o papel de Brasil e da Argentina em particular, da América do Sul em geral, mas do Brasil e da Argentina em particular, foi importante por dois motivos. Em primeiro lugar, porque claro que a Revolução Russa teve impacto. Em 1922 foi criado o Partido Comunista Brasileiro, certo? Que teve todo um impacto na política brasileira. Nós tivemos o papel de Luiz Carlos Prestes, que foi um dirigente desse partido na década de 30, enfim, não preciso me estender sobre esse assunto e haverá várias mesas redondas que tocarão esse assunto. E na Argentina, logicamente, também todo o Partido Comunista Argentino e tudo mais. Mas não se pode dizer, habitualmente se diz que isso foi apenas um impacto da Revolução Russa, e não foi apenas isso, porque Brasil e Argentina não pegaram carona na Revolução Russa, já estavam vivendo processos internos, certo, que os faziam favoráveis à influência da Revolução Russa. No Brasil, em 1917, que foi o mesmo ano da Revolução Russa, e antes da Revolução Russa, nós tivemos a primeira greve geral, que foi a greve geral de São Paulo e Rio de Janeiro, que foi especialmente forte em São Paulo, certo? E essa greve geral imediatamente recebeu o impacto da Revolução Russa e mudou por completo a política brasileira, porque a partir da greve geral de 1917, as classes trabalhadoras, que eram basicamente compostas por estrangeiros, em sua maioria, no caso das classes industriais, e por ex-escravos negros, certo? Eram praticamente tidas, estavam totalmente fora, marginalizadas, não tinham direitos políticos de qualquer espécie, certo? E a partir da greve geral, isso mudou. A política brasileira mudou, certo? Determinando uma crise da Primeira República que chegou a uma crise final 12 anos depois, certo? Com a crise de 1929 e a Revolução de 30, que teve que criar uma política, pela primeira vez, uma política trabalhista no Brasil. Até esse momento não existia uma política trabalhista como uma política de Estado, certo? E uma lei, uma legislação trabalhista. No caso da Argentina, também aconteceu um fenômeno semelhante, porque o partido que está na origem do Partido Comunista Argentino não foi criado como consequência da Revolução Russa, foi criado antes da Revolução Russa, quando houve uma cisão dentro do Partido Socialista entre os que apoiavam a Primeira Guerra Mundial e os que eram contrários a ela. Os que eram contrários a ela se auto-intitularam Partido Socialista Internacionalista, e a partir deles foi criado, 2 anos depois, o Partido Comunista Argentino. Então tudo isso vai estar no debate, digamos assim, na nossa... para que se veja que não foi uma coisa que a partir de Rússia se implantou no mundo como uma espécie de fenômeno alienígena e que chegasse numa espécie de disco voador ideológico, certo? Brasil, Argentina, África, Egito ou qualquer país do mundo. Não, na verdade, já existiam em todos esses países, certo? Fermentos que levavam a que a influência da Revolução Russa fosse possível. Se falarmos do Egito, isso é muito importante também, os partidos comunistas nos países árabes cresceram muito imediatamente logo no início dos anos 20, e contra essa influência crescente do marxismo, que era visto como ateu, enfim, contrário ao islamismo, foi criada no Egito a Irmandade Muçulmana, certo? No início dos anos 20, com o fundador era um professor chamado Al-Banna, certo? Que criou a Irmandade Muçulmana, que foi o primeiro movimento que reivindicou no século XX o chamado fundamentalismo islâmico, certo? Que deu lugar
Bom, que teve uma longa história, o fundamentalismo islâmico, e todo mundo sabe que chegou até os dias recentes com Al-Qaeda, Osama Bin Laden, o Estado Islâmico, enfim, toda uma série de fenômenos que se vinculam, não são a mesma coisa que a Irmandade Muçulmana, que ainda existe no Egito. Mais uma vez, obrigado por assistir o nosso programa. Até a próxima semana.